1932 é promulgado o Código Eleitoral Brasileiro e criado o Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar. O voto secreto também foi introduzido. Em 1932. Não tem nem 100 anos que nós mulheres votamos, hein? Você tá vendo, né? Viu, Davi? Não tem nem 100 anos. Bom dia, secretário. Muito obrigada pela sua presença. Pouquíssimo tempo mulherada votar, né? Bom dia, Renata. Sempre um prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia. São os absurdos que a história vai corrigindo e ainda hoje, no dia de hoje, tem outros absurdos que acontecem que daqui a 100 anos a gente vai olhar e vai se perguntar por que aquilo acontecia naquela época ainda. É verdade. Então nada melhor que o tempo para corrigir as coisas. Tomara que a gente faça bastante uma reflexão sobre isso, porque ainda hoje, como disse Davi, os absurdos que a gente vê, as covardias cometidas contra mulheres, né, diariamente, cotidianamente, e quando a gente pensa que tem menos de 100 anos que nós mulheres votamos, a gente talvez entenda um pouquinho melhor por que nós mulheres somos tão oprimidas e tão vítimas de um sistema machista e opressor. Não o caso do Davi, que eu tenho certeza que é um homem feminista, que ouve sua esposa. Quem manda na sua casa? Só de filho eu tenho 3 filhas, né? Então eu sou o primeiro a levantar a bandeira e empoderar as meninas. É o primeiro a dizer amém, né? Com certeza. Então, lá em casa é isso, quem manda mesmo é a minha mulher. Tá aqui, ó, estão dizendo aqui que tá sem som no YouTube, hein, ô Basílio, dá uma olhada aí, vê se tá com Luiz Fernando, meu amigo aqui de Iguaba, tá falando que nós estamos sem som no YouTube, dá uma corrigida para ver se resolveu. Bom, a gente tá recebendo o Davi Barcelos aqui, secretário de Turismo de Cabo Frio, pra gente falar sobre o carnaval, Davi. A gente passou aí um carnaval que foi muito bem planejado, estruturado, uma infraestrutura que realmente marcou a história, pelo menos para quem é folião, para quem curte pular carnaval. Dessa vez não tivemos nenhum episódio de violência, tudo funcionando da maneira que o folião esperava. E você, secretário, ficou satisfeito com o que viu na cidade? Então, pela segunda vez a gente acerta ao escolher blocos locais, artistas locais, fomentar a cultura local. O Carlão está de parabéns junto com o Everton, né, na harmonização desse carnaval. A gente viu sim uma cidade cheia, mas uma cidade ordenada, uma cidade sem confusão. O Coronel Leandro fez um trabalho excepcional. O prefeito tem mostrado o quanto que o investimento em tecnologia, em drones, em segurança, traz essa ambiência, né, para o turista, para o morador e afasta, né, o vagabundo, o pilantra que queria vir para cá fazer bagunça. Então tivemos um tempo ainda que foi muito bom, choveu quase nada, né? Então foi uma série de fatores que contribuíram para um carnaval excelente. E diferente do que muita gente falou, a cidade sim estava cheia, muitos argentinos, né? O comércio vendeu bem, falo, né, aí em causa própria porque eu tenho um comércio e não são poucos, né? E a gente tem percebido que esse carnaval nessa modelagem veio para ficar e veio para ser um carnaval seguro e um carnaval em família, foi isso que a gente viu. Bom, com relação a público, a gente ficou na dúvida por aqui, como não temos aí aquele contador da Prolagos, mas a gente ficou na dúvida, né? Vi, comentou bastante isso aqui, que transitamos pela cidade de carro sem problemas, não tinha congestionamento e teve gente que atribuiu isso à baixa presença de público. E eu trouxe uma reflexão, será que o planejamento da mobilidade urbana não foi assertivo? Foi o responsável por isso, eu acredito. E aí a gente convidou aqui o Major Mota, que é comandante do CPRV, e ele falou que a quantidade de veículos foi a mesma, que ele atribui mais a um planejamento estratégico da área de mobilidade urbana. Queria te ouvir sobre esse assunto. Eu concordo. Acho que o Kiko Jorge, nosso secretário de Mobilidade Urbana, tem feito um bom trabalho. Temos que lembrar que não é de hoje, né, que o ônibus não entra mais na cidade, então isso ajuda bastante, né? Os nossos transportes, né, alternativos, né, seja o Uber, né, o próprio táxi, é uma realidade em qualquer cidade do mundo, e eu acho que as pessoas vão aprendendo e amadurecendo a se deslocar também, né? Nós tivemos muita hospedagem de Airbnb, né, esse ano, e de verdade as pessoas têm conseguido ter em Cabo Frio uma localização de estadia muito próximo a tudo.
Então, o deslocamento do turista na cidade, ele cada vez acontece mais a pé ou mediante aplicativo. No bairro da Passagem, por exemplo, que é um bairro hoje que é um polo gastronômico, que tem poucas vagas de estacionamento, é um bairro que vive lotado e nem por isso o trânsito dá um nó. As pessoas aos poucos fazem a leitura da cidade, entendem como ela está funcionando, e você não tenha dúvida que o Kiko Jorge, ali na mobilidade, fez um excelente trabalho, vendo exatamente onde que tinha um bloco, por onde ele passava, como que sinalizava, onde colocava os homens para trabalhar. Então, essa história de querer pegar um ativo nosso, que conquistado, e criar uma narrativa detratora, isso é algo que tem incomodado em especial a mim, porque são pessoas que geralmente pensam do ponto de vista pessoal e não no projeto de cidade. Quem viu a cidade há 1 ano e meio atrás, quem lembra, né, vai entender que a gente não está aqui para poder brincar, a gente está aqui para poder fazer um trabalho sério. A gente aceita crítica, mas essas críticas falaciosas, maldosas, que tentam gerar no governo alguma descredibilidade, a gente vai atacar e a gente não vai parar e a gente vai seguir firme no que a gente está fazendo. Você lembrou aí que você é um empresário, não tem poucos comércios. O seu faturamento enquanto empresário foi melhor em comparação com o ano passado? Você pode afirmar isso? Ele é melhor, né? E aí é uma característica da Passagem, porque a Passagem cada vez mais, né, se torna um destino turístico que é um destino dentro do destino. Eu falo muito isso, né? Qual foi a coragem que eu tomei nos meus comércios e tem dado certo? Eu tenho aumentado o meu ticket médio e tenho ainda assim aumentado o meu número de clientes, né? Então é uma sinergia enorme de melhoria, né, do perfil do turista que deixa contrapartida, que aceita gastar mais, e além disso é um número maior de turistas, né? Não vi ninguém da Associação da Luta do Comércio, não vi nenhuma pousada reclamando do carnaval. Então, quando você tem aí uma mídia, um blogueiro, alguém dizendo que não tinha mineiro, ou que a cidade estava vazia, que o comércio foi fraco, isso é uma observação mais empírica, né? De um achismo que não reflete a realidade do que aconteceu na cidade. Mas a gente andou, respeitando muito você, Davi, a gente andou na Vila Nova. Vila Nova é aquele bairro clássico da excursão. Sim. E ali, conversando com as pessoas, a gente conversou com uma dona de padaria que disse que o faturamento dela foi maior do que o Réveillon, mas tivemos também um dono de restaurante, que é o Rafael, que é um amigo meu, uma pessoa querida da qual eu tenho uma credibilidade junto a mim, eu tenho certeza que ele jamais faltaria com a verdade, e ele disse que para ele foi ruim essa movimentação. Eu entendo que o bairro da Vila Nova, com esse declínio, podemos por assim dizer, do excursionista mais tradicional, ele precisa repensar o seu modelo de turismo. A secretaria tem algum planejamento para justamente tentar requalificar aquela região? É bem apropriado você perguntar isso, porque desde que foi descentralizado o Cadastur ele é feito a nível, né, federal, em Brasília, e a gente conseguiu a descentralização para que o município tenha agora o poder de fiscalizar, de dar outorga, de ter, né, o Cadastur, de tirar o Cadastur, de fiscalizar os meios de hospedagem em geral, né? Eu assumi um compromisso com o prefeito de fiscalizar e auditar 5 casas de aluguel por dia. E nós começamos na Vila Nova, né? Passamos por todas as casas de aluguel, né, na Vila Nova. E o que eu percebi? Alguns já entenderam o novo momento da cidade e têm buscado trazer melhorias para a sua hospedagem. Aqueles que têm insistido em ter uma hotelaria, né, uma hospedagem, vamos chamar assim, ainda muito aquém daquilo que a gente quer de cidade, tem encontrado dificuldade, porque é exatamente aquele turista de um ticket médio muito baixo, que ele vem em grandes grupos, que ele não consegue gastar nada na cidade. A falta de requalificação, né, dessas padarias que eles situam, dessas casas de aluguel, elas vão realmente sofrer porque elas precisam entender o novo momento da cidade. Se hoje você requalificar o seu estabelecimento, seja ele qual for, seja hotel, seja comércio, você vai ter retorno porque o perfil do turista está mudando, né? E eu espero em breve, inclusive, trazer uma nova modelagem em relação à taxa. Vou conversar com o prefeito. Acho que a gente ainda tem muita fuga de ônibus para São Pedro, tentando driblar a nossa fiscalização. Inclusive, chegaram a fechar um terminal de estacionamento clandestino de São Pedro da Aldeia para apoiar Cabo Frio lá em São Pedro. Exatamente. Né? E assim, o cerco vai se fechando, quando eu digo isso, porque assim, marcos regulatórios novos vão surgindo. Então, não sei se vocês ouviram falar agora sobre a ficha nacional do registro de hóspede digital, que basicamente é o seguinte: para todo hóspede que entra no seu hotel ou no seu meio de hospedagem, você tem que ir de forma online e informar
quem está ali, de onde ele veio, quanto tempo ele vai ficar. São informações importantes para o Observatório do Turismo, para fazer estatísticas e, de uma vez por todas, entender a taxa de ocupação hoteleira, que até hoje é algo muito ainda obscuro para a gente. Uma vez que nem todo mundo responde o quanto que tem de taxa de ocupação ou não tem. Pessoas que às vezes dizem que está a menos do que realmente está para poder... Tem isso? Tem muito, para criar uma narrativa que a cidade está vazia, né? Então, vou lhe dar um exemplo. A partir do dia 20 de abril agora, que houve uma prorrogação, todo meio de hospedagem vai ter que fazer de forma online a informação daquela quantidade de leitos que ele tem, quantos estão ocupados, com quem, quanto tempo vai ficar, de onde veio. Então são informações que a gente vai começar a tratar para a gente poder cada vez mais entender a cidade, né? Hoje, infelizmente, a nossa taxa de ocupação hoteleira, ela fica em um viés de uma amostra pequena, limitada ao convention, à associação de hotéis. Alguns respondem, outros não respondem, outros não falam a verdade. Então isso está para acabar e essa ficha nacional de hóspede vai mostrar para a gente a realidade das casas de aluguel. É mais um item importante para a gente poder entender e tentar então ajudar na requalificação. Recentemente, logo no Carnaval, o prefeito anunciou com entusiasmo um dado do Booking falando que Cabo Frio estava entre as top 5 cidades mais procuradas, inclusive estava entre as 2 mais procuradas quando o assunto é bloco de carnaval. Por outro lado, Vini e eu aqui acompanhamos que BH tem investido muito no carnaval de rua. E é bem da verdade que os nossos visitantes têm... Muitos deles, podemos por assim dizer, são mineiros. E aí ficou também pairando na cidade uma preocupação. O que precisa ser feito para tentar, porque nós perdemos, né, 8%, não foi isso, Vini? 8%? A pesquisa que mostrou que 8% a mais de mineiros passando verdade. O carnaval em BH. É em BH. Em BH, Aumentou esse em ano, 8%. a estatística deles, e 8% são milhões de pessoas, né? Porque eram 6 milhões, 8% quase 1 da milhão de pessoas. população de Minas Gerais passando. Ocupação hoteleira atingiu 100%. Isso mostrou... 94, pouco, quase 100, né? E lá raramente isso acontece, né? Isso mostrou que nós temos que fazer um carnaval competitivo. O carnaval deles lá tá bom. Eu tive lá ano passado, passei o carnaval ano passado em BH e vi que o carnaval deles é alinhado. Baita estrutura. O que eu acredito, Renata? Cabo Frio é cada vez mais uma cidade mais ordenada, melhor para se viver e melhor para se visitar, tá? Eu acredito que aquele mineiro, né, que tem uma experiência na cidade, de ter a sua casa, de ter seu apartamento, que antes ele queria vender, hoje ele já não está colocando mais esse apartamento à venda. Ele está entendendo que ele quer continuar aqui, né? O mineiro, que é o mineiro da excursão, mediante as nossas ações, né, de não entrar ônibus, aumentar a taxa, de fiscalizar as casas de aluguel, de ordenar a praia, de não deixar trazer comida, ele tem naturalmente buscado outras opções, né? Você vê hoje... Até ficar por lá mesmo, né? Porque já vai estar rolando um carnaval. Acaba saindo mais barato, né? Vai estar rolando um carnaval bom, né? Eu vi Macaé comemorando, né, que estava lotado de ônibus de turista lá, né? Foram para Macaé também. Então, assim, tem gente descobrindo novos destinos. E quando eu olho essa comemoração de um ônibus indo para lá na excursão, que é o que a gente tenta combater aqui, parece que Macaé não aprendeu com o nosso erro, né? Isso é algo que inicialmente traz uma bandeira, né, política. Estamos e até recebendo comercial, muitas pessoas, mas que ao longo do tempo isso tem um impacto muito grande. Então, de verdade, se a gente tiver uma reciclagem do perfil de turista, onde muitos deixam de vir, e poucos começam a vir, mas com a qualidade maior, e esses poucos, aos poucos, vai aumentando ainda mais, é tudo que eu quero, tá? Porque no final do dia, o que a gente quer? A gente quer preservar o meio ambiente, com menos pressão sobre a nossa natureza, né? A gente quer um turista mais educado em relação ao lixo especial, que é um assunto que a gente vai tratar aqui daqui a pouco, né? A gente quer um turista que deixa contrapartida para poder movimentar a rede hoteleira e o comércio, e um turista que ele tem uma recorrência de ida e vinda, né? E quando eu digo que poucos que viram muitos, eu dou o exemplo dos argentinos, né? Os nossos voos junto a Buenos Aires e Rosário para cá tem sido um sucesso. E tem um sucesso não só em quantidade de pessoas no voo, mas em quantidade de pessoas que têm escolhido ficar em Cabo Frio. Muito bom, né? Que bom. Agora, a expectativa também é que, evidentemente, com um ano cheio de feriados,
um ano que a gente vai ter muita possibilidade de realizar evento. E aí fica aquela preocupação no ano passado. Aliás, no ano passado não, esse ano mesmo você chegou a falar com a gente que você e Thomas Weber e outros secretários estão aqui se esforçando para fazer com que o aeroporto de Guarulhos se torne uma conexão para Cabo Frio. E se isso de fato acontecer, vai ser extremamente positivo até para essas pessoas que de repente não tiveram um bom faturamento no carnaval, para que consigam compensar com outras épocas do ano. Porque fica aquela dúvida, né? Teve gente que achou que teve pouca gente porque o carnaval foi muito perto do Réveillon, ou que não faturou porque era o folião, que está mais preocupado em ir para a praia, ficar no bloco do que sentar no restaurante e almoçar. Enfim, mas também tivemos pessoas na Praça dos Quiosques, né? Vini acompanhou essa apuração comigo. Enquanto na Praça dos Quiosques teve quiosque que faturou, teve quiosque que não faturou. Então, assim, claro que não é da responsabilidade do secretário de turismo fazer com que cada comércio encha, né? Mas fica sempre a cobrança em cima de você para que você tenha ideias criativas para atrair o turismo, especialmente esse do ticket médio mais alto. Sim, assim, e não cabe a mim em especial, né, ensinar ninguém a tocar o próprio negócio, né? Quando eu digo aqui que o Malibu teve uma taxa de ocupação de 100%, isso é uma mudança de postura do nosso principal hotel, do ponto de vista de market share, do ponto de vista de história, de frente para a Praia do Forte, de uma mudança de posicionamento. O que o Malibu fez? Entendeu que aquelas reservas de uma semana tinham que ser reduzidas para 3 ou 4 dias. Né? É verdade, ela falou sobre isso. Falou sobre isso, né? Ela entendeu que ela tinha que mudar a forma de precificar, a forma de vender, de buscar parceria. Então, Renato, o que falta um pouco? Falta um pouco também das pessoas saírem um pouco da zona de conforto. Porque é muito ruim, né, para muita gente sair de um cenário que já estava consolidado e fazer uma nova leitura de um cenário e se adaptar. Isso precisa ser feito. Se você antes tinha, no caso, uma padaria que se comportava de uma certa forma para um público tal e aquele público agora está mudando, ele tem que mudar junto. Né? Se um quiosque aqui está cheio e o quiosque a 100 metros de lá está vazio, tem alguma coisa diferente entre eles. Seja o atendimento, seja o produto, seja a decoração do espaço, seja o próprio cardápio. Então, eu acho que o Malibu está aí para mostrar que se acreditarem no que a gente está fazendo e concordarem, ao invés de ficarem debatendo e reclamando e ficar naquela zona de conforto, né, sair dessa zona de conforto, vai dar certo. Porque essa onda que está agora é uma onda que veio para ficar e eu vou te falar, a história está sendo reescrita diante dos nossos olhos e a gente tem que dar valor a isso. Que sentido? Né? No sentido do autoestima de um povo que voltou a ter. Isso é verdade. No sentido de ter um prefeito que ama essa cidade, que eu digo inclusive que é muito prefeito para Cabo Frio. Serginho poderia estar em qualquer cargo político desse país, ele escolheu estar aqui. A gente tem que aproveitar isso, saber valorizar, saber criticar, mas saber apoiar. Né? Não usar as redes sociais de forma covarde para poder fazer a opinião pública tentar ir contra o governo daqueles que são os menos esclarecidos. Serginho tem uma aprovação enorme do governo dele, cerca de 90%. Então está na hora da gente dar realmente credibilidade ao que a gente está fazendo. Né? Podem criticar? Podem, mas as pessoas precisam entender que o chefe do executivo que está ali, com apoio popular, né, que foi eleito, né, pelas urnas, ele veio para ficar bastante tempo e ele acredita naquilo mais do que todo mundo. Então está na hora das pessoas pensarem um pouco na cidade e menos em si própria, porque a longo prazo isso vai trazer retorno. E o Hotel Malibu é um exemplo disso. Bom, você tocou num ponto que é a questão, né, do lixo, né, falou ano passado, mas é um tema que hoje está dominando a cidade. O aumento da taxa de lixo, e a classe média tem sido muito afetada e tem reclamado demais. Queria te ouvir, porque você é empresário, você tem vários comércios, bares, restaurantes, enfim, além de sorveteria, e também é morador da cidade. Como é que ficou sua taxa de lixo primeiro, Davi? Deixa eu entender você. Sua casa aumentou muito a taxa de lixo? Então, vamos lá. Primeiro eu quero lembrar que o nosso prefeito é um puta de um advogado e tem segurança jurídica em todos os atos que ele faz. Então, a cobrança dessa taxa é prevista... Não, é legal. Em legislação federal. Sim, né? Segundo, cara, que a gente sempre tem que tratar os iguais de formas iguais e os diferentes de forma diferente. Vou te dar uma realidade dos meus restaurantes, tá? Eu sempre tive restaurante, desde 2011. Tive em Niterói e agora tenho aqui.
como é que era em Niterói? Em Niterói, eu tinha no restaurante o que a gente chama de geração do lixo extraordinário. Que é aquele lixo que ele se amontoa, que ele se avoluma, além do razoável para um estabelecimento residencial, porque ele é um estabelecimento comercial quase que industrial. E aí, eu não tinha nem a coleta de lixo da Clean, que era a empresa de coleta de lixo de Niterói. Eu tinha que pagar, se não me engano, a Ecoambiental, que era uma coleta de lixo terceirizada por mim, para poder recolher aquele lixo extraordinário. Não era a prefeitura que recolhia lixo? Não era a prefeitura. Tinha uma rota própria de uma empresa privada paga por mim. E todos os empresários em Niterói são assim? Todo lixo extraordinário, inclusive o lixo hospitalar, que é infectante, que tem que ter um cuidado maior. Entendeu? É o perigo, inclusive? Aqui não, aqui isso tem esse fator mesmo. Inclusive já vi aqui situações de pessoas reclamando de lixo hospitalar espalhado aqui na porta de clínicas aqui em Cabo Frio. Exatamente. E aí eu vou agora tirar a realidade do que acontece em Niterói para o que acontece em Cabo Frio. Nos meus restaurantes, onde eu tenho geração de carcaça de camarão, carcaça de peixe, geração de muito lixo orgânico, que fede, que gera chorume, eu tenho hoje a minha coleta ser feita pela Concercave, né? Você não paga por isso? Não pago por isso. E a minha geração de lixo ela é tão grande que a Concercave entendeu que ela tinha que direcionar um veículo, um Saveiro, para entrar no meu estabelecimento, no meu estacionamento, para recolher de forma separada. Renata, é evidente que eu estou tendo um tratamento diferenciado. E se eu estou tendo um tratamento diferenciado porque a minha natureza do negócio gera essa necessidade, eu preciso pagar diferente por isso. Né? Isso aí Aí justifica. Não, ninguém duvida, eu tenho falado sobre isso aqui. Não acho justo que o Shopping Parque Lagos, por exemplo, não pague uma tarifa considerável para a prefeitura. Não é justo. Até porque as lojas já têm uma média mensal de custeio muito alto, né? Um condomínio no shopping é quase... E você veja que o caminhão, o Saveiro, tem que entrar no vai aumentar mais um pouquinho, para ele não custa nada. E assim, essa coleta tem que ser diferenciada e personalizada, porque se eu pegar o meu volume de lixo e colocar no local de coleta do caminhão normal, quando o caminhão chegar, aquele lixo já foi mexido, né? Já gerou inseto, já tem gaivota, mal-estar. tem urubu. E quando você tem essa facilidade de você não pagar pela coleta, gera no gerador de lixo uma displicência, uma negligência e uma falta de compromisso com a própria reciclagem. Porque a reciclagem, antes de tudo, é o quê? É você cuidar do lixo para você gerar menos impacto ambiental. Nem falando da questão econômica de você reaproveitar vidro, reaproveitar latinha. Então, a gente precisa gerar uma conscientização e muitas vezes a conscientização ela começa no bolso. Né? Tá, eu concordo com você e isso ninguém dúvida, mercados... Grandes supermercados, Extra, grandes lojas como Vilarejo, Casa do Pedreiro, essas clínicas todas aí que a prefeitura vai na porta, Santa Helena, Mediscan, vambora. Todo mundo ali produz o lixo, a prefeitura passa na porta confortavelmente e recolhe sem cobrar a taxa. Porém, o prefeito adotou uma política, é isso que tem gerado controvérsia. A pessoa inscrita no CAD único não paga, então os menos favorecidos não vão pagar, mas essa conta está sendo rachada com a classe média, com o micro e pequeno empresário e com os grandes comerciantes. Eu estou aqui, por exemplo, com um advogado que disse que ele tem uma sala de 17 metros quadrados apenas e veio R$700 a taxa de lixo anual dele. Ele acha que isso é injusto. Ele joga só papel na cesta. Né? Porque uma salinha de 17 metros analisar, quadrados. Então, assim, há um ele poderia cuidar do lixo dele, né? A um custo menor do que esse. Há um entendimento real de que as grandes empresas, os grandes comércios que sujam muito. A gente cansa de ver lanchonete aí, que fatura o dia inteiro, depois bota aqueles sacões de galões lixo ali na e mais beira galões. do canal. As gaivotas, cachorro, rasgam tudo, aquilo fica espalhado, fica uma catinga. Esse daí realmente tem que pagar. Mas se o cara que tem uma casa ali, mora um casal, né, um idoso, um casal de idosos, uma mãe com filho, com 2, 3 filhos, como é que a gente equaciona? A professora, né? Essas teve pessoas, muito comentário de a classe professores média também. Tem se ressentido muito desse aumento. Concordo, e o prefeito deixou claro que a metodologia usada ela pode ser revista, inclusive quem se sentir prejudicado pode ir até a Secretaria de Fazenda para buscar algum tipo de revisão. Né? Enquanto secretário de Turismo, eu não participei da metodologia de cálculo, né? Isso ficou a cargo mais da Secretaria de Fazenda. Né? E eu entendo
que existem sim distorções a serem corrigidas, mas esse assunto ter vindo para a mesa, ele é muito bem-vindo, porque eu, enquanto comerciante, sempre quis pagar pelo meu lixo. Eu sempre achei errado. Inclusive, a cultura do próprio entulho na rua, né, de a prefeitura vir recolher o entulho, é algo que a gente tem que... É diferente. Em algum também. momento tem que parar com isso. Resolver também. E aí eu quero entrar num ponto. Por que gera tanta indignação? Primeiro que existem viés e erros históricos de condução de políticas públicas na cidade que deixou o povo mal acostumado. E quando você tem uma redução dos royalties de forma drástica, quando você precisa de arrecadação própria, a gente tem que realmente enfrentar uma ação, fazer algo que o prefeito também não gostaria, porque uma medida dessa é uma medida impopular. Antipática. Do ponto de vista eleitoral. É bem antipática. Na publicação dele, os comentários predominantemente são de crítica. Então vamos lá, pessoal. Se o prefeito está tomando uma ação que gera nele um desgaste político, que é tudo que um prefeito e um político não quer, significa que é realmente necessário, né? Você pode até vir por um caminho, seguir por outro, mas se dependesse do prefeito, eu tenho certeza que ele não mexeria nisso. Inclusive eu vi gente comentando sobre isso. Ontem foi abordada por um comerciante que disse assim: pô, o prefeito adotou essa taxa, esse ano é ano de eleição, será que ele não sabe disso? Pois é. Sabe. Pois é. E se ele não pensar diferente como os outros governantes pensaram, vai estar todo mundo sempre pensando na própria eleição e pensando um pouco na cidade. Né? Eu digo, nós estamos com uma história sendo reescrita diante dos nossos olhos. E nós precisamos apoiar o nosso 01, precisamos apoiar o nosso prefeito. E te digo mais, se um dia o Serginho decidir não ser mais prefeito por algum motivo, ele perde o secretário de turismo dele também, porque eu não fico. Né? Porque o que a gente tem de legado nessa cidade política são de pessoas que por aqui passaram e não deixaram nada. Se você for olhar o que os governos anteriores fizeram muito pouco diante de uma cidade que já teve muito dinheiro. Hoje, o que a gente faz é tudo à base do pouco dinheiro. O ordenamento da praia é com agentes de postura que ganham pouco, que estão ali como soldados valentes e que a gente não tem licitação milionária para poder ordenar a praia. E a cidade está ordenada. Se você perceber as grandes ações do Dr. Serginho, na verdade são ações que não necessitam obrigatoriamente de muito dinheiro. Então é dar nó em ponto d'água. E se ele está tendo essa ação em relação à taxa do lixo, né, se o IPTU continua aumentando como o Bonifácio colocou ali na época dele, é porque a cidade precisa. E de novo, se as pessoas acreditarem no projeto de governo, acreditarem que quem foi eleito, que hoje tem apoio popular, né, está ali com uma oportunidade única, vai dar certo. Porque eu acredito que o retorno que a gente vai ter é um retorno muito maior do que uma taxa ou outra. É a forma como eu, Davi, penso. Né? Pensando muito numa cidade de longo prazo. É logo que no mês seguinte você vê um boleto para pagar que você não tinha antes, é algo realmente ruim. Mas a longo prazo... Principalmente o comentário que muito predominante foi esse de ter sido de surpresa. Inclusive algumas pessoas haviam dito que já haviam feito pagamento integral do IPTU e aí foram surpreendidos com essa outra taxa. E como eles já haviam feito pagamento integral, essa taxa também não teria como ser mais parcelada. Teria que fazer. Então, quem fez o pagamento integral do IPTU vai ter que fazer. Vai ter que pagar integral também a taxa. Isso era uma queixa. E foi surpreendente, né? Assim, ninguém esperava, né? Eu acho que isso pode ser apontado como um erro estratégico nessa questão que gerou um desgaste a mais. Talvez um anúncio antes, né? Uma explicação de como seria, um parcelamento da taxa de lixo, quem sabe. Agora, por outro lado, é importante isso que o Davi falou, né? O prefeito está... Tem matemática, números. Está convicto, tanto está convicto que decide colocar isso no ano eleitoral. Mas ele não está preocupado em eleger um deputado dele, uma deputada dele. Dizem até que a irmã dele deve ser a provável candidata. Sim, está preocupado, porém... a gente viu que isso não interferiu na vontade dele de fazer... E matemática é uma ciência exata, né? Não é uma ciência humana, né? Uma necessidade. E de novo, né? As pessoas precisam entender, estamos diante de um cara que deixou de ser político para ser prefeito. Se a cidade quiser um político, a gente vai continuar indo para o mesmo caminho que a gente sempre foi, que é dar voltas. Né? Então a gente precisa tomar essas medidas impopulares, porque elas a longo prazo vão dar um retorno para a população, seja com uma cidade mais limpa, seja com um turista mais qualificado, seja com uma cidade mais iluminada, seja com
um Cabo Frio que a gente sempre quis, que parecia que nunca ia ter. E hoje eu te digo, Cabo Frio vai chegar lá e vai ser sim a melhor cidade para se viver, porque ninguém tem as praias que a gente tem e ninguém tem um povo acolhedor como o nosso. Bom, isso a gente pôde perceber, nós quase que diariamente íamos para a praia, ouvir a população, os visitantes todo mundo satisfeito, todo né? mundo elogiando a organização. Foi superado a problemática da caixinha de som, foi superado também a questão de proibição de garrafa de vidro na praia. O ordenamento dos quiosques também, né? Aquela questão o espaço das barracas. Isso daí foi superado, não é mais um problema. Porém, ainda fica aquela dúvida se o turismo de excursão está fazendo falta ou não está fazendo falta. Isso ainda é a tônica que permanece, as pessoas ainda não têm convicção disso e também não completamos um ano ainda com essa nova legislação. Mas a pergunta que eu te faço agora, já estamos aí, viramos aqui o carnaval, mas já estamos de olho na Páscoa, que também é um feriadão que vem com tudo aí. E o que está sendo pensado pelo município de Cabo Frio para tentar atrair o turista para a Páscoa? Vamos lá. Na verdade, o mês de abril é um mês que praticamente tem 3 feriados. Porque você tem a Semana Santa, né? Depois você tem Tiradentes e depois você tem 1º de maio, que querendo ou não, é verdade, tem algum impacto em abril, né? Então são 3 feriados realmente muito impactantes para a gente, né? Bem, o nosso calendário de eventos ainda não é uma realidade para esse ano. Nós estamos com dificuldade de abordar essa pauta, porque nossa arrecadação ainda continua pequena, a gente não quer seguir com o calendário de eventos esse ano para depois não ser cumprido, então a gente estava esperando ainda, o prefeito retornar da sua viagem, para a gente junto com o Everton sentar, junto com o Carlão, com as partes envolvidas, para verificar o que pode ser feito, né? Na minha secretaria, o que eu tenho dito? Tem 2 eventos que eu não abro mão. Não cai em abril, mas a gente vai entrar nesse assunto, que é o Festival Internacional de Dança, da Márcia Sampaio. Muito bom. Que é algo tradicional pra gente, que eu posso resolver através, inclusive, do Fundo Municipal de Turismo, né? E o nosso Festival de Sabores, que ano passado inovou, botando a vila. Foi muito bom também. Né? O que eu não vou mais fazer esse ano é tentar trazer eventos durante a baixa temporada. Em especial os eventos que eu fiz são os eventos esportivos, usando a Praia das Palmeiras, porque é uma época ruim, de muito vento, de muita chuva e a adesão é ainda menor. Então a ideia de fomentar a baixa temporada com os eventos que eu tive ano passado, esse ano eu não vou ter, porque a gente percebeu que o que deixou de legado, o que gerou da economia foi muito pequeno. Não valeu a pena. Não valeu a pena. A gente tem que tentar movimentar a cidade de outra forma na baixa temporada, né? Nem que seja com o próprio turismo doméstico, que é a questão do Festival de Sabores, que foi um sucesso com a sua vila gastronômica. Bom, então, por enquanto, o que você está deixando claro que não há nenhum planejamento efetivo para o mês de abril, porque está dependendo do prefeito voltar de férias. Para a gente poder verificar nosso calendário de eventos, como é que vai ficar. Tá. E com relação, para a gente fechar também essa temática do lixo, os empresários, hoteleiros estão se questionando muito com você? Não vejo isso. Não vejo, porque todo mundo sabe, porque assim, vou dar outro exemplo, o IPTU. O IPTU aumentou. Mas eu sempre fui um que disse que o IPTU que eu pagava em Cabo Frio era um IPTU ridículo, de tão pequeno que era. E aí o que acontece? Existe uma mudança de paradigma e existe um choque de realidade para aquilo que sempre deveria ter sido feito, que ninguém nunca fez. Todo comerciante, todo hoteleiro, todo dono de hospital hoje sabe que o lixo que ele gera, ele é muito desproporcional ao que ele paga. Que na verdade hoje ele não paga nada, ele paga o IPTU, cara. Não é verdade? E aí dentro do IPTU você acha que você tem direito de ter tudo, mas não é assim que funciona. Tem uma lei federal que inclusive dá segurança jurídica para ter a cobrança da taxa de lixo, né? Então você não vai ver do comerciante nenhum tipo de questionamento. O que nós vamos resolver, e o prefeito já deixou claro, é buscar uma equidade, uma justiça entre, né, o mercado doméstico, daqueles de baixa renda, daqueles tipos de atividades que geram mais ou menos, né, lixo quando o assunto é escritório, daquelas pessoas que tem uma casa grande, mas que a casa está fechada e só usa durante, né, uma alta temporada, porque às vezes você olha uma casa enorme, mas que está sempre fechada. Então, são variáveis que a gente vai ter que se debruçar sobre. E no pior de tudo, Renata, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora uma discussão pública sobre o assunto para ele ser resolvido.
Porque do mesmo jeito que a caixa de som, a garrafa de vidro e o ônibus hoje são coisas pacificadas, a taxa de lixo já vai ser também, porque todo mundo vai entender que encontrou um meio termo. O que o povo também quer é o seguinte, eu vi muito assim, né? Aumentou a taxa de lixo, botava na rede social uma foto do lixo perto da sua casa. Então, assim, a população quer saber, principalmente, se essa taxa de lixo vai ser usada realmente para deixar a cidade um brinco. Eu acho que é essa a principal preocupação. E mais ainda, uma outra questão que eu acho que é um ponto importante, né? As comunidades são as áreas que mais sofrem com a coleta de lixo, com a degradação ambiental, com o despejo irregular, seja por má educação, seja por falta de serviço público, ou as duas coisas somadas. O que se quer saber é, o cidadão, classe média, o empresário, começa pagando. A prefeitura também vai chegar nesses rincões para fazer a limpeza, porque a gente quer ver todo mundo morar num bairro limpo, organizado, seja o morador do Manuel Corrêa, como seja o morador da Praia do Forte. Sim, e entrando num conceito maior de comunidade, num conceito maior de cidadania, e falando um pouco, né, das comunidades propriamente dita, você sabe que a regulação fundiária dessas propriedades ela não existe. Não tem nem pagamento de IPTU e nem muito menos pagamento de taxa de lixo. Então, o que acontece, Renata? Nem todas, mas algumas sim, né? Acho que a maioria, A né? maioria. A maioria. Eu já morei no bairro Jacaré, que é considerado uma comunidade, e diversas casas que eu morei tinha pagamento de IPTU. Mas o Jacaré hoje é um luxo, comerciantes né? O Jacaré também, hoje já melhorou muito. os comércios pagam IPTU. Acho que pode não ser predominante, mas se há pessoas que pagam, né? Aí tem que ter o serviço, né? Tem que ter. Então, assim, a realização de um REURB, de uma regulação fundiária, isso também vai ajudar a ter mais gente contribuindo. E aí são várias coisas que vão se somando para poder tentar corrigir essas discrepâncias. Você sabe que eu estava vendo um dado que me assustou, eu fiquei completamente chocada. A gente fala muito da realidade do déficit habitacional do Brasil, né? Mas você sabe que os Estados Unidos tem 770 mil pessoas morando nas ruas. Que isso, gente? Um total de 30 milhões de pessoas em insegurança habitacional. Mas 770 mil moram nas ruas. Caraca, é uma capital gigante, né? Aí o pessoal, não tem favela lá. Não tem favela lá. A favela é na rua. Mas as pessoas estão morando nas ruas. Aqui nós temos uma realidade delicada, que nós temos algumas comunidades que não têm infraestrutura, mas o cara pelo menos tem casa, não está morando ao relento. A questão habitacional é uma realidade mundial, hoje é um drama que afeta o mundo inteiro, mas alguns países lidam muito mal com isso. A gente acha que o Brasil é ruim, mas a gente precisa olhar um pouquinho. Olha, tem países que são muito piores. Eu vi um americano falando sobre isso, eu fiquei chocada. Bom, tem alguma coisa que a gente não falou por aqui que seja algo importante, Davi, que a gente não abordou? Bem, queria falar um pouco sobre o nosso trabalho na Central de Atendimento ao Turista, na Praia do Forte. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso, e aí eu volto naquela pauta. As grandes mudanças não dependem de dinheiro, dependem de trabalho duro e de vontade de fazer, vontade política. O que a gente tem ali? A gente tem uma tenda, com os móveis que eu catei lá em casa com umas plantas. Mas foi ótimo a iniciativa. Mas é verdade, né? Com uma sinalização, né, que o Cláudio Duarte me ajudou a fazer ali, que era atendimento turista. As pulseiras que a Gualusa trouxe e pau na máquina para a gente poder trabalhar. Só no carnaval foram 408 buscas ativas por turistas naquela localidade. Que legal, hein? Turistas estrangeiros, pessoas que querem orientação, crianças vindo botar as pulseiras como um ponto focal agora, não só uma busca ativa da criança na praia, mas também dos pais já vindo trazendo. Então, onde eu quero chegar? Se a gente se dedicar um pouquinho a essa cidade e todo mundo acordar se perguntando o que eu vou fazer para Cabo Frio hoje, isso pode ser desde catar um papel de bala, apertar um parafuso, não ficar criando narrativa falaciosa, a gente vai chegar lá. Porque a gente é um povo rico, uma cidade rica, pessoas que querem o bem um do outro, uma cidade acolhedora. Então eu acho que hoje é isso, a gente acreditar no prefeito, entender que tem medidas impopulares que ele está fazendo, porque é pro bem da cidade, não é pro bem dele. Que em ano eleitoral era melhor ele ficar quieto e ele não ficou, porque ele sabe que o futuro da cidade depende de ter um prefeito de verdade como a gente nunca teve, e é por isso que eu sou secretário dele. Governar às vezes requer atitudes é difícil, antipáticas. Claro, né? Mas vamos ver. E só sabe o calor da panela quem tá segurando ali a colher de pau. Não tem uma história assim também, né? Vamos acompanhar o desdobramento dessa situação, esperando o prefeito voltar e vendo aí também repercussão, inclusive junto à Câmara Municipal.
Vini, vamos ao like e dislike Vamos. pro Davi aqui. Vamos ver pra quem que ele vai dar like e dislike dessa vez. Atenção, prepara por aí minha vinhetinha. Like e dislike. Davi Barcelos, secretário de Turismo de Cabo Frio. Pra quem vai ser o like nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026? O meu like vai para o Hotel Malibu, que mostrou que teve 100% de taxa de ocupação no carnaval, mudando a sua estratégia de venda, mudando a sua precificação, deixando, né, para trás um discurso de negação, de confronto, de conflito, entendendo um projeto de cidade e acreditando na Secretaria de Turismo e no prefeito, e o resultado está aí, 100% de taxa de ocupação no carnaval e cada vez maior durante todo o ano. Isso aí. E o dislike? O dislike vai para a mídia, para o blog, para o jornal, que só entende a cidade através da metade vazia, né, e não daquele copo que está enchendo. As pessoas não aceitam perder nada, as pessoas pensam mais em si do que na cidade. E eu peço de novo que eles acreditem que a gente a longo prazo vai chegar lá. Fazer declarações covardes e gerar em um público desinformado uma pressão política sobre o prefeito não vai funcionar, porque a gente não vai retroceder. Tá certo, então. Esse é o Davi Lacrou. Barcelos, secretário de Turismo de Cabo Frio, lacrando, né? Isso aí. Ele sempre dá um lacre, né? É, ué. Não tem- ele Não, tem um... mete o dedo na ferida, fala mesmo, né? Fala logo, não tem essa história de deixar pra depois, não. Obrigada, Davi, mais uma vez por ter cedido um pouquinho do seu tempo, estar aqui prestando esse esclarecimento para a população. Um abraço grande para toda a sua equipe. E sempre que você precisar, nossos estúdios estão abertos para você, tá bom? Muito obrigado, me sinto muito à vontade aqui, sempre que for preciso eu estaria aqui. Obrigado.